Filipenses capítulo 2. Filipenses 2 é o clássico naquilo que se refere à doutrina da cristologia. O apóstolo Paulo escreve assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Revela-nos, Senhor, a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa-nos nesta hora, revelando esta palavra a cada coração, iluminando a mente deste pregador e fazendo, ó Deus, com que a Tua palavra chegue a cada um, sem qualquer impedimento. Ajuda-me nesta hora, eu suplico isto, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Dr. William Barclay disse que quando Paulo escreveu esta passagem, ele alcançou os pontos mais altos naquilo que se refere à reflexão teológica a respeito de Cristo. Não é por outro motivo que esse texto é o texto clássico da cristologia. Mas é certo que quando Paulo escreveu este texto, Paulo não estava tão preocupado em elaborar um tratado teológico a respeito de Jesus, embora tenha atingido os pontos mais altos. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta passagem, Paulo tinha um propósito em sua mente. E o propósito era tratar da vida da igreja. E não existe uma maneira melhor de tratar uma igreja do que tratá-la a partir da pessoa de Jesus Cristo. Uma coisa é eu me comparar a algum de vocês, ou vocês se compararem a qualquer outra pessoa. Outra coisa é nós nos compararmos a Jesus Cristo. Quando eu me comparo com pessoas, eu digo assim, eu posso ser melhor do que elas. Quando eu me comparo à pessoa de Jesus, eu vejo quão aquém ainda estou. Então, quando Paulo vai estabelecer parâmetros para a igreja, quando ele vai tratar da vida da igreja, ele faz a igreja olhar para a pessoa de Jesus. E é isso que eu vim aqui hoje fazer com vocês. Duas coisas são essenciais para a gente pensar no texto de hoje. A primeira é pensar no remetente desta carta, que está plenamente identificado no capítulo 1, verso 1. Quem escreve esta carta é o fundador desta igreja, o apóstolo Paulo. E é importante notar que o apóstolo Paulo está
vivendo a sua prisão domiciliar em Roma, provavelmente anos 61, 62 da era cristã. Paulo está preso quando escreve esta carta. E é curioso porque esta é considerada a carta mais alegre do apóstolo Paulo, escrita em um momento de adversidade, provando para nós que a alegria do crente é uma alegria ultra circunstancial. Ela não depende de circunstâncias para que a gente esteja feliz. A alegria do crente, ela está no Senhor, e é por isso que mesmo preso, ele consegue escrever uma carta alegre para esta igreja. Importante ainda notar, ainda olhando como um traço da personalidade do apóstolo Paulo, é que mesmo preso, Paulo continuava frutificando. Paulo continuava ganhando vidas atrás das grades. Paulo continuava fortalecendo as igrejas por meio das cartas que ele escrevia. Quando a gente diz que não tem condições de frutificar, a gente deveria considerar as condições em que o apóstolo Paulo se encontrava ao escrever esta carta. A segunda coisa importante que a gente precisa olhar quando observamos essa passagem é o assunto desta carta. Paulo vai tratar de vários assuntos, mas existe um assunto predominante aqui: a vida de comunhão da igreja. A igreja está vivendo um momento de instabilidade interna. A Bíblia diz que Epafrodito, que era bispo da igreja de Filipos, foi a Roma visitar o apóstolo Paulo. Epafrodito era o pastor da igreja. Epafrodito está preocupado com dois perigos que estão rondando a vida da igreja. Um de natureza externa, os falsos mestres que estão cercando a igreja com seus falsos ensinos. Mas a principal preocupação do bispo desta igreja, que é Epafrodito, tinha a ver com o perigo interno. A igreja está dividida. Os irmãos estão lutando internamente. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. A igreja está se dividindo em partidos, em facções. E então, com base nessas informações, Paulo vai escrever esta carta e vai desafiar esses irmãos a olharem objetivamente para a pessoa de Jesus. Ele disse: vocês não devem fazer nada por partidarismo, nem devem fazer as coisas por vanglória. O que é vanglória? É buscar a glória pessoal. É não entender que toda a glória deve ser dada a Deus. Que tudo o que fazemos, devemos fazer objetivando isto. E que quando nós fazemos as coisas objetivando a nossa glória, nós estamos fora daquilo que é o espectro do Evangelho. O apóstolo Paulo vai desafiá-los a olhar para Cristo, e é isso que eu vim fazer com vocês nesta manhã. E há 5 princípios aqui que eu vou elencar com vocês. Vou tentar ser o mais objetivo, dada as minhas circunstâncias de saúde. O primeiro princípio que o apóstolo Paulo vai lembrar para eles: a exortação de Cristo. Eu vou ler mais uma vez o verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. O apóstolo Paulo estabelece 4 cláusulas aqui. Este é aquele verso que você deve seccionar em 4 partes, para observar aquilo que o apóstolo Paulo chama de a exortação de Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. O sentido aqui é de uma obrigação. Você está sendo constrangido, você está sendo exortado a olhar objetivamente para a pessoa de Jesus Cristo. E aquilo que William Barclay disse ao comentar esta passagem,
que quando Paulo disse que há uma exortação em Cristo, ele está dizendo para a igreja de Filipos, que quando eles dividiam a igreja, que quando eles brigavam na igreja, eles desonravam a Cristo e eles negavam efetivamente o Evangelho na própria existência deles. Ele prossegue: se há alguma consolação de amor. Ele está lembrando aqui o amor que Cristo tem pela igreja. Quando Paulo escreveu Efésios 5:22, ele disse que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Há uma consolação de amor. Se Cristo amou a igreja e foi capaz de dar a vida por ela, nós também devemos amar. Se há alguma comunhão do Espírito. F.F. Bruce disse que o mesmo Espírito que nos uniu a Cristo, nos uniu uns aos outros. Portanto, isso significa que quando nós estamos separados, divididos, em beligerância, nós estamos negando efetivamente que o Espírito Santo de Deus esteja na nossa vida. E ele termina: se há entranhados afetos e misericórdia. Entranhados é aquela palavra que lembra, que alude aos nossos órgãos mais internos. Fígado, pâncreas e tudo mais. Paulo está lembrando a interdependência desses órgãos. De como um depende do outro. Assim também na igreja. Existem entranhados afetos, ou seja, é impossível separar os membros e ainda haver vida. Nós precisamos lembrar disso. E tudo isso está sendo colocado através da exortação de Cristo Jesus. E veja o que Paulo diz no versículo 2. Completai a minha alegria. Paulo escreve a sua carta mais alegre, mas ainda assim ele diz que sua alegria não está completa. E ela não está completa porque ele tem notícias da igreja e as notícias não são boas. Os irmãos estão divididos entre si. E ele disse que a única forma de completar, de tornar plena a sua alegria, é ouvir que aqueles irmãos estão pensando a mesma coisa, estão tendo o mesmo amor, estão unidos de alma e têm o mesmo sentimento. Coração de pastor é assim. Segunda coisa importante que a gente precisa olhar nesta passagem: a humildade de Jesus Cristo. Verso 5. Se vocês puderem ler comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que é por causa do orgulho, que é por causa do egoísmo que eles estão brigando. Eles não estão olhando para a pessoa de Cristo. Eles não estão observando o exemplo de Jesus. E ele disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E veja o verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Você sabe que na língua grega nós temos duas palavras para forma. A palavra morfê, que é a forma inalterável, e a palavra esquema, que é a palavra que indica uma mudança constante. Ou seja, para exemplificar, um dia eu fui um bebê, depois eu fui uma criança, depois um junior, depois eu me tornei um adolescente, um jovem, um adulto e agora já quase ou praticamente um idoso. Ao longo desses quase 60 anos, a minha forma foi mudando. Ela está em constante mudança. Você sabe o que é isso. Você se olha no espelho, vez por outras, e fica surpreso com as mudanças que estão acontecendo em você. Cabelo que é de menos, barriga que é de mais. Não é assim? Você fala: meu Deus, isso aqui não estava antes, o que aconteceu?
Isso é esquema. É a mudança que é constante e ela vai ser assim até o final. Mas existe uma mudança ou uma forma que não muda, que é a forma morfê. E quando Paulo fala da forma de Cristo, ele não usa a palavra esquema, aquela mudança constante, ele fala morfê, é uma mudança que não pode acontecer, é inalterável a forma dele. E Paulo está dizendo que ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele nunca deixou de ser Deus. Nunca houve mudança nele. Mas apesar dele nunca ter deixado de ser Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Vamos entender isso. Ele é Deus, sempre foi e sempre será. E como Deus, ele tem direitos, ele tem prerrogativas. Mas Paulo disse que quando ele esteve aqui, ele abriu mão dessas coisas. Ele não se aferrou a essas coisas. É isso que a igreja precisa compreender. Por que a gente briga? Por que a gente se desentende? Por que a gente se separa? Porque a gente diz assim, é meu direito. Eu vou me agarrar a isso. E Paulo disse, é por isso que vocês brigam. Olhem para Cristo. Ele que era Deus e é Deus. Ele que tem todos os direitos e prerrogativas. Ele que podia exigir todas as coisas, abriu mão de tudo isso. E ele fez isso por amor de vós. Olhem para a humildade dele. Repliquem a humildade dele. É curioso que nesta carta, Paulo vai tratar de 4 grandes exemplos. O exemplo dele próprio, como pastor. O exemplo de Epafrodito, que era bispo desta igreja. O exemplo de Timóteo, que o acompanha nessa jornada, porque Timóteo está com ele nessa prisão domiciliar. Mas ele diz que sobre todos os exemplos que a gente possa escolher, está o exemplo de Jesus, e é para esse exemplo que nós devemos olhar. A terceira coisa importante que a gente vai aprender nessa passagem é o serviço de Jesus, verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. É importante você entender aqui o sentido dessa palavra esvaziar-se. Quando Paulo disse que ele se esvaziou, não está dizendo que ele abriu mão da sua divindade. Ele nunca abriu mão dela. O que ele abriu mão da sua glória, momentaneamente. Porque você sabe que quando ele nasceu em Belém, quem olhava para ele dizia, é um bebê muito dependente. Quando ele era apenas uma criança, as pessoas olhavam para ele e não viam Deus. Quando ele cresceu, diziam, ele é um carpinteiro. Quando ele falou na sinagoga pela primeira vez, disseram, mas não é esse o filho de José e Maria, e não estão entre nós as suas irmãs? Olham para ele como um ser humano. Quando ele está pregado na cruz, olham para ele e veem ali um malfeitor. A sua glória não era auto-evidente, porque ele abriu mão dela momentaneamente. É por isso que em João 17, versículo 5, quando ele faz a oração sacerdotal, ele pede a Deus que o glorifique naquela hora com a mesma glória que ele tinha com o Pai na eternidade. Ele nunca abriu mão da sua divindade, mas momentaneamente ele abriu mão da sua glória. É esse o sentido do esvaziar-se. E agora veja a continuação do verso 7. Assumindo o quê? A forma de quê? De servo. Mais uma vez a palavra forma. E forma aqui é o quê? Morfê ou esquema? Morfê. Sabe o que Paulo está dizendo? É que ele sempre foi servo. Ele não fingiu ser servo. Ele não encenou um papel como servo.
Quando ele lá no cenáculo começou a lavar os pés dos seus discípulos, e essa era uma posição de servo, Jesus não está encenando um papel. Ele está sendo servo porque essa sempre foi a sua forma. É morfê a palavra aqui. É uma forma inalterável. Ele sempre foi e sempre será servo. E a palavra servo aqui é a palavra doulos. E doulos significa escravo. Veja o serviço que ele prestou. Ele serviu como um escravo. Serviu as crianças, serviu os enlutados, serviu as mulheres, serviu aos pecadores, aos publicanos, às meretrizes. Ele serviu a todos, ele fez esse papel, ele mostrou esse traço para todos nós. E Paulo está falando isso para uma igreja ensimesmada, onde as pessoas querem ser servidas e não querem servir. Aliás, a boa pergunta que a gente tem que fazer nesse tempo é essa: o que você quer? Serviço ou ser visto? Serviço ou ser visto? Porque aqui eles estão lutando, diz o apóstolo Paulo, em busca dos holofotes. Eles querem destaque na igreja. Eles se sentem superiores uns aos outros. Eles não querem ocupar a posição de servos. Eles não querem olhar para os outros como superiores a si mesmos. Gente ensimesmada, que nunca compreendeu a grandeza do serviço. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para que fosse servido, mas ele veio dar a sua vida em serviço. Uma pergunta que a gente tinha que fazer para os irmãos é essa: em que eu posso servir o irmão? Em que eu posso servir a irmã? Eu estou aqui para servi-lo. Mas a gente não faz assim. A gente sempre pergunta assim: o que eles podem fazer em meu benefício? E isso não é igreja. Isso não é ser igreja. Porque igreja é replicar aquilo que está presente na pessoa de Jesus. Quarto lugar, a obediência de Jesus, verso 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está lembrando a vida de obediência de Jesus Cristo. Lembrando que a sua morte na cruz não foi um acidente, era uma agenda. Esse plano foi traçado na eternidade. Nós sempre falamos da obra vicária de Jesus, mas esquecemos a vontade do Pai. Quem o deu? Quem o entregou? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu, o que Ele deu? Seu Filho unigênito. A Bíblia mostra que a obra da salvação é uma obra trinitária. É uma obra de Deus Pai, é uma obra de Deus Filho, é uma obra de Deus Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo revela para nós que a morte de Jesus na cruz era a vontade do Pai. Deus assim o queria. E é óbvio que Jesus, como Deus, poderia ter recusado, mas ele, em obediência ao Pai, submeteu-se à vontade do Pai. E a vontade do Pai terminava na cruz, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E há três coisas importantes que eu preciso dizer a respeito dessa morte. Primeiro, que essa morte era uma morte dolorosa, porque aquele que era pregado na cruz, via de regra, levava pelo menos 2 a 3 dias para morrer. Ele ia morrendo aos poucos, em decorrência de todas as complicações que a cruz e os pregos impingiam a sua vida. Era uma morte muito dolorosa. Era tão dolorosa que os estudiosos diziam que morrer na cruz era como sofrer 1000 mortes. A segunda coisa é que essa morte era uma morte ultrajante. Ninguém era pregado simplesmente na cruz. Antes ele era açoitado, cuspido, zombado, torturado.
E por fim, ele era obrigado a levar o patíbulo da sua morte até o lugar da crucificação. É por isso que colocaram a cruz sobre Jesus, para que ele atravessasse a via dolorosa sob os apupos da multidão, que ensandecida diziam palavras contra ele. Era uma morte ultrajante, era uma morte vergonhosa. E por fim, era uma morte maldita. Porque somente bandidos, delinquentes, sofriam esse tipo de morte. É por isso que a lei dizia assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós. Essa é a tese do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Ele se fez maldito para que nós nos tornássemos benditos. Essa é a obediência dele. Morte que o leva até a cruz. Obediência que o leva até a morte, e morte de cruz. E por último, a exaltação de Jesus, versos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está o caminho que levou Jesus à glória. Primeiro, o sofrimento. Primeiro, a humildade. Primeiro, o serviço. Primeiro, a obediência. E por fim, a exaltação. Nós queremos a exaltação sem o sofrimento. Nós queremos a exaltação sem a obediência. Nós queremos a exaltação sem a humildade. Mas a Bíblia diz que o caminho que leva você à exaltação é exatamente o caminho que Jesus trilhou. Ele disse que aquele que a si mesmo se exaltar, esse será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Jesus será exaltado, ele já é Deus exaltado, mas ele vai receber no dia da redenção a super exaltação, porque um dia ele trilhou o caminho da humilhação. O apóstolo Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou. Quem exaltou o Filho? O Pai. O Filho mostrou obediência a seu Pai. Obediência que o levou à morte e morte de cruz. Primeiro Paulo disse o que Jesus fez para o Pai. E agora mostra o que o Pai vai fazer para o Filho. O Pai vai exaltá-lo sobremaneira. Sobremaneira só aparece uma vez na Bíblia. Esse aqui é um termo que aparece para nós como forma de substantivo. Aqui na língua grega é um verbo. Um verbo que o apóstolo Paulo cunhou para falar sobre a pessoa de Jesus. Essa é uma palavra impronunciável no grego para eu citar para vocês. Mas ela significa assim: super exaltado. Você sabe que todos os crentes vão ser exaltados, mas somente Jesus será super exaltado. Ele vai receber uma glória acima de qualquer outro. E é isso que o Pai vai fazer para ele. Porque ele mostrou obediência, submissão, humildade, serviço diante do seu Pai. Como é que Deus vai exaltá-lo sobremaneira? Através de um nome. Deus lhe deu um nome. Isso tem muito a ver com a tradição judaica. Quando alguém passava por uma grande prova, quando alguém enfrentava uma grande luta, quando alguém enfrentava uma grande batalha e por fim vencia, tinha o seu nome mudado. Vocês vão encontrar um exemplo disso em Jacó, quando ele luta com um anjo no val do Jaboque. Diz a Bíblia que depois de ter lutado e ter triunfado, o Deus eterno deu a ele um novo nome. Disse: a partir de agora não se chamarás mais Jacó,
Mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Sempre que alguém travava uma luta e vencia, recebia um novo nome. E agora diz que porque Jesus travou a luta da redenção, porque Ele entregou sua vida no Calvário, porque Ele cumpriu a agenda do Pai, porque Ele foi obediente, porque Ele abriu mão de seus direitos, prerrogativas, abriu mão momentaneamente da sua glória. Agora Deus lhe dá uma super exaltação através de um nome. A pergunta é: que nome? Não existe consenso sobre isso, mas a posição mais clara ou preferencial é que o nome que será dado a ele é Kyrios, que significa Senhor. E isso está de acordo com o contexto da passagem, porque diz o versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre o quê? Todo joelho. Aonde? Nos céus, os anjos, os serafins, os querubins, os seres celestiais, todos de joelhos dobrados diante dele. Aonde? Na terra. Os reis, os vassalos, os ricos, os pobres, os poderosos, os indulgentes, todos, não importa, todos vão se dobrar diante dele. E aonde mais? Debaixo da terra, no submundo, no Hades, no inferno, os demônios e até o próprio Satanás, todos de joelhos diante dele, para exaltar o nome dele, porque Deus o exaltou sobremaneira. E agora diz a Bíblia: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Esse é seu nome, Kyrios. Toda língua vai confessar que é Ele o Senhor, para a glória de Deus Pai. 2 propósitos. Primeiro, manifestar o senhorio de Jesus Cristo. E segundo, o fim último de tudo na Bíblia, a glória de Deus. Tudo que Deus faz visando no final de tudo a glória do seu próprio nome. É para a glória de Deus Pai que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Os 3 mundos vão se dobrar diante de Jesus. Todo o cosmos vai se dobrar diante dele, porque ele foi humilde, porque ele deu a sua vida em serviço, porque ele foi obediente, porque ele fez tudo isso por amor de nós. E agora o Pai vai dar a ele uma super exaltação. Paulo está estimulando a igreja a fazer o caminho certo. A gente não prevalece lutando contra as pessoas. A gente não prevalece lutando pelos próprios direitos. E eu não estou negando que você os tenha. E Jesus tinha direito de receber a exaltação, a glória aqui neste mundo. Mas ele abriu mão disso. E existem momentos em que a gente tem que abrir mão. Se queremos que a glória de Deus seja manifesta e Jesus exaltado através de nossa vida. O que o exemplo de Jesus provoca em você? Me permita citar mais uma vez, eu lutei com essa tentação de falar ou não falar, mas eu sinto que eu devo falar. É uma história que eu li a respeito de alguém, de um turista que estava em Londres, aliás, em Paris. E estando em Paris, ele resolveu entrar na Catedral de Notre Dame e resolveu brincar. Entrou na catedral, dirigiu-se ao confessionário e disse ao padre: vigário, eu vim aqui confessar os meus pecados. Não demorou muito tempo, o padre logo percebeu que ele estava de brincadeira. Aí o padre disse assim para ele: para que eu lhe dê o perdão do seu pecado, vá ao altar mor, onde o Cristo crucificado está.
olhando para ele, diga: fizeste isto por mim, e eu ainda sou indiferente. Diga isso 3 vezes, e seu pecado será perdoado. Ele saiu do confessionário, dirigiu-se ao altar-mor, dobrou seu joelho, olhou para o Cristo crucificado e disse: fizeste isto por mim, e eu sou tão indiferente. Tentou falar a 2ª vez, mas a voz embargou. Tentou uma vez mais e não conseguiu. Levantou-se dali, voltou para Londres e se tornou um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. O exemplo de Jesus o conquistou. E é isso que a Bíblia quer que aconteça em cada um de nós. Sejamos conquistados pelo exemplo de Jesus. Lightfoot disse que nos dias do apóstolo Paulo, ser humilde era uma coisa assim que indicava opróbrio, servilismo, ser escravo dos outros, ser menor do que os outros. Ainda no mundo é assim. Você pergunta às pessoas: você quer ser humilde? As pessoas não querem ser humildes. Lembram daquele garotinho que estava orando com a mamãe, e a mamãe disse: meu filho, vamos orar? Vamos, mamãe. Então, antes de dormir, fecharam os olhos e a mamãe disse assim: ó Deus, faze do meu filho uma ovelhinha de Jesus. E o menino interrompeu, disse: mamãe, eu não quero ser ovelhinha, eu quero ser um tigrezinho. As nossas igrejas estão cheias de tigrezinhos. Gente muito valente, gente muito prepotente. Gente que gosta de brigar uns com os outros. Muito longe desse exemplo de Jesus. Mas Paulo disse que nós temos que olhar para ele, ter o mesmo sentimento que houve nele. Porque se assim não for, se você se exalta agora, Deus vai humilhar você. E eu vou citar isso para vocês, porque a Bíblia diz em Tiago 4,6. Um dos grandes prazeres de Deus é humilhar quem se exalta. Tiago disse que Deus, ele tem prazer de exaltar quem se humilha, mas ele também tem prazer em humilhar quem se exalta. Se você quer a exaltação, se humilhe. Abra mão. Não importa, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Então Deus há de ser glorificado nisso. Ou o exemplo de Jesus nos constrange, nos conquista, ou nós estaremos completamente fora daquilo que é o padrão do Evangelho que Ele proclamou. Que Deus produza isso na vida desta igreja. Fiquemos em pé todos nós. Posso lhe garantir que pregar aqui hoje cedo foi um milagre. E eu louvo a Deus por isso. Bendito Deus e Pai. Obrigado porque Tu és o meu Deus. Sei que o Senhor é Deus de muita gente aqui. Mas com alegria eu posso dizer que Tu és meu. Obrigado porque eu tenho sido objeto do Teu cuidado. E ajuda-me a completar o ministério que o Senhor me confiou. Até o último dia. Que nada venha me afastar da pregação da Tua palavra. Constranja esta igreja a partir do exemplo de Jesus Cristo. Ajuda-nos a ser como Ele. Ajuda-nos a fazer a vontade dEle. Para que no final de tudo, Teu nome seja glorificado. Para que Deus Pai receba toda a glória que lhe é devida. Muito obrigado por tudo. No nome precioso e santo de Jesus. Amém.